O treinamento do Internacional encaminhou o time que enfrenta neste domingo o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Roger Machado ainda faz mistérios, mas um dos jogadores que pode ser relacionado é o capitão Alan Patrick, muito antes do prazo que havia sido dado pelo departamento médico, assim como Rafael Borré, mostrando uma eficiência do departamento médico colorado neste momento de recuperação dos jogadores. A gente fala também do mercado de transferências, o avanço que existe por Bryan Aguirre, lateral direito argentino, que pode ser anunciado neste sábado, assim como o Natan, que vem emprestado do Santos e também pode ser anunciado a qualquer momento. Gabriel Carvalho recebe sondagens do Arsenal e D'Alessandro fala pela primeira vez como diretor esportivo colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento que houve na parte da manhã no CT da Morada dos Quero-Queros, com os portões fechados, onde o técnico Roger Machado começou a encaminhar o time que enfrenta neste domingo, às 7 horas da noite, o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não há uma confirmação do time, mas é muito provável que Borré volte como titular. A grande mudança feita pelo treinador colorado é a saída de Ener Valencia do time titular, com Borré assumindo essa vaga à frente de uma linha de meias, que deverá ter Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley. Existe uma briga por posição no meio-campo. Bruno Henrique, Thiago Maia e Fernando estão brigando por duas vagas. Eu tô apostando em Fernando e Thiago Maia jogando juntos. O meu provável Inter tem Rocher no gol, a defesa com o Igor Gomes voltando para a lateral direita, Vitão e Mercado, a dupla de zaga com o Bernabé na lateral esquerda. O meio-campo de Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Tabata e Wesley. Na frente, Rafael Borré, esse é um provável time do Internacional. Borré, que havia no dia 9 de agosto se lesionado, ele se lesiona no início desse mês de agosto e tinha uma previsão de um mês para retornar, mas vai retornar muito antes disso. A previsão de volta dele era para a primeira semana de setembro, 9 de setembro. Ele volta antes. O Departamento Médico do Internacional conseguiu antecipar a recuperação deste jogador, sendo um reforço importante para o técnico Roger Machado. E outro jogador que superou ainda mais a previsão que foi dada pelo departamento médico foi Alan Patrick. O Internacional divulgou uma foto do Alan Patrick treinando normalmente no CT da Morada dos Quero-Queros nesta sexta-feira. Não está confirmado que o Alan Patrick vai para o jogo no domingo. Ele pode ser relacionado, ele pode estar no banco, apesar de isto não ser a tendência de momento. Mas, se ele não for relacionado para o jogo deste domingo, ele será relacionado para o outro final de semana contra o Cuiabá, o que faz com que ele retorne quase um mês antes do que havia sido previsto. O Alan Patrick, ele teve uma lesão no dia 24 de julho, uma lesão muscular que tinha a previsão de recuperação de 2 meses. A gente está falando aqui de uma lesão que hoje já está praticamente recuperada em cerca de um mês. Houve uma aceleração desse processo de recuperação do Alan Patrick, assim como de recuperação do Borré, e isso é muito celebrado internamente. O Roger Machado, principalmente, celebra bastante o retorno de dois jogadores que são importantes para o time do Internacional. Avançando na pauta, eu quero falar sobre o mercado de transferências, porque Bryan Aguirre também teve um avanço com o Inter. Inicialmente, a direção colorada propôs ao Lanús da Argentina um contrato de empréstimo. Isso foi recusado. Se tentou a compra de 30% dos direitos econômicos, foi recusado também. Mas agora o Inter está avançando em detalhes para a compra de 50% dos direitos econômicos do lateral direito de 24 anos de idade. O Bryan Aguirre vai chegar para ser titular no Internacional, pelo menos essa é a expectativa. E o Inter está aguardando esses últimos desfechos para poder anunciar, com possibilidade, inclusive, do Bryan Aguirre ser anunciado neste sábado pelo Internacional. Assim como o Natan, que é um jogador que já está mais encaminhado há algum tempo pelo Internacional e que também pode ser anunciado, inclusive junto com o Bryan Aguirre nesse sábado. O Inter, fechando esta contratação, pode anunciar os dois jogadores no mesmo dia. São os movimentos que o Inter está fazendo na janela de transferências, tá? Na tarde
desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Gabriel Carvalho, que recebeu uma sondagem do Arsenal da Inglaterra e que pode ter uma proposta formalizada pelo clube inglês na casa de 25 milhões de euros. Essa proposta, ela bateria o recorde de maior venda da história do Internacional, que hoje compete ao Yuri Alberto, vendido para o Zenit. Entretanto, essa venda, o Inter tinha apenas 70% dos direitos econômicos do jogador. O Gabriel Carvalho é um percentual maior, então a do Gabriel Carvalho seria a maior venda da história. Mas a tendência é que o Inter não venda o jogador neste momento. E eu explico nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber o futuro do Gabriel Carvalho, que é a grande joia, a grande promessa das categorias de base do Internacional e que tem se destacado bastante no time principal do técnico Roger Machado. A gente teve nesta sexta-feira também a primeira fala de D'Alessandro como diretor esportivo do Internacional. Ele falou sobre várias situações e a gente ouve um pouco do que disse o agora dirigente argentino. Trabalhando, primeiro passar para vocês a minha sensação. É indescritível, né? A sensação de poder voltar para o clube, de poder ter a possibilidade de trabalhar, de fazer parte desde outro lugar, hoje fora do campo. Mas é uma sensação, uma felicidade imensa de poder estar próximo do clube, de poder vestir o nosso símbolo novamente, de poder trabalhar para o Inter, como sempre foi. Explicar para vocês um pouquinho a minha função como coordenador. Eu acho que a nomenclatura não é importante a responsabilidade que nós temos de ajudar nos processos do clube, dentro do departamento de futebol. Eu entro como mais um, não existe mágica, não existe salvação. O clube vem trabalhando e a gente está entrando para melhorar alguns processos, algumas funções, melhorar essa relação com jogadores, comissão técnica e direção. Eu vou fazer isso, vou estar muito próximo para poder desenvolver o trabalho de todo, poder ajudar nos processos, poder circular diferentes áreas dentro do departamento. Eu sei que é importante o resultado, mas para chegar no resultado nós temos que melhorar algumas coisas e nós vamos trabalhar intensamente com uma responsabilidade muito grande para fazer já a partir de domingo. E vocês sabem que nós temos um jogo muito importante, pode ser a nossa virada de chave para uma nova etapa, um novo momento, dentro de um contexto que não é o melhor, mas a gente tem que começar a transmitir de dentro para fora. E esse é o nosso objetivo. Convocando vocês para domingo, o jogo contra o Cruzeiro. A torcida sempre apoiou, mas eu não posso deixar de pedir para vocês que nos acompanhem novamente, que enchem o Beira-Rio. Domingo estaremos juntos novamente para poder levar ao Inter no lugar que ele merece. Um grande abraço para todos, espero todos vocês domingo no Beira-Rio. D'Alessandro falando principalmente sobre melhorias em processos e que ele vai trabalhar, ele chega para melhorar os processos do departamento de futebol. Junto dele o André Mazzucco, os dois serão apresentados na segunda-feira no estádio Beira-Rio. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar algumas odds de Internacional e Cruzeiro. O Inter é o favorito para esse confronto, a odd está pagando 2,21. O Cruzeiro está pagando 4,1. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!